Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos preparando juntos joias espirituais da semana 14 a 20 de agosto. Então vamos para o nosso vídeo. Muito bem, então sejam todos bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. E agora juntos vamos encontrar algumas joias espirituais dos capítulos 8 a 9 do livro de Neemias. Então, para iniciarmos, vamos fazer a leitura que aparece em nossa apostila, que é o livro de Neemias, o capítulo 8, o versículo 2 e depois o versículo 8. Então, o versículo 2 diz assim: Assim, no primeiro dia do 7º mês, Esdras, o sacerdote, trouxe o livro da lei até a congregação, composta de homens, mulheres e todos os que eram capazes de compreender o que era dito. E liam em voz alta o livro, a lei do verdadeiro Deus, explicando-a claramente e dando o sentido dela. Assim ajudava o povo a entender o que estava sendo lido. Então a pergunta é: se o povo reunido era capaz de compreender a leitura da lei, por que os levitas também a explicaram? Então a resposta se encontra no livro Perspicaz, volume 1, página 171, parágrafo 3. Então podemos resumir da seguinte maneira: provavelmente os hebreus eles devem ter adotado, enquanto estavam presos como escravo, a língua aramaica. Então provavelmente os levitas eles traduziam do hebraico para o aramaico, para que assim eles pudessem entender com mais facilidade, ou até mesmo para que eles compreendessem a profundidade do que estava sendo dito, discernisse, para que assim pudesse colocar em prática. Então, essa é a resposta. A segunda pergunta da nossa apostila é: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então podemos iniciar no capítulo 8, lendo o versículo número 6, que diz assim: Esdras louvou então a Jeová, o verdadeiro Deus, o grande, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantou as mãos, curvaram-se então e prostraram-se bastante perante Jeová com o rosto por terra. Então Esdras, antes de iniciar a leitura da palavra de Deus, porque o versículo anterior fala que ele abriu o livro, ele louvou a Jeová. Isso significa que ele orou a Jeová. Tanto é assim que o povo fala amém e amém. Lição para nós: sabemos, e já é dito há bastante tempo, que antes da leitura da palavra de Deus, para que possamos ter uma boa compreensão, nós precisamos orar a Jeová, para que assim ele possa derramar seu Espírito Santo. Então, assim como Neemias fez, nós também precisamos fazer, para que assim possamos ter uma compreensão da palavra de Deus, entender a profundidade por meio do Espírito Santo e assim praticar na nossa vida aquilo que estamos aprendendo da palavra de Deus. Ainda no capítulo 8, podemos fazer a leitura do versículo 8, que diz assim: E liam em voz alta o livro, a lei do verdadeiro Deus, explicando claramente e dando o sentido dela. Assim ajudava o povo a entender o que estava sendo lido. Então Neemias, ele, além de ler, ele explicava e fazia com que o povo entendesse aquilo que estava sendo dito. Lição para nós: hoje não podemos fazer diferente. Se nós usamos a palavra de Deus para ensinar tanto na congregação, bem como no serviço de campo, nós precisamos estar preparados para que assim possamos ensinar claramente, dando sentido dela,
para que o povo possa ter uma compreensão daquilo que está sendo dito. Então, você que tem a oportunidade de levar a palavra de Deus, treine, estude, para que quando você for citar as Escrituras, além de entender, você possa saber explicar claramente, para que outros possam entender a palavra de Deus. Ainda no capítulo 8, podemos fazer a leitura do versículo 10, somente a parte B, que diz assim: Não fiquem tristes, pois a alegria que vem de Jeová é a fortaleza de vocês. O interessante é que essas palavras foram ditas porque após a leitura da palavra de Deus, o povo começou a chorar, porque eles perceberam o tanto que eles tinham entristecido o coração de Jeová. Mas Neemias disse: Não fique triste, pois a alegria que vem de Jeová é a fortaleza ou é a força de vocês. Lição para nós: hoje, no mundo em que vivemos, ou até mesmo devido à nossa pecaminosidade, nós podemos errar muitas vezes e até ser ou entristecer o coração de Jeová. Então, se isso acontecer em dado momento, não fique triste. Lembre que Jeová está do seu lado e a alegria dele é a sua força, ou seja, quando estamos do lado de Jeová, não importa o que aconteça, Jeová ele sempre pode nos perdoar devido à sua misericórdia. E isso faz com que tenhamos alegria, porque sabemos que temos um Pai amoroso do nosso lado. Então, independente do que aconteça, não fique triste. Lembre que Jeová sempre estará do seu lado. Ainda no capítulo 8, a parte B do versículo 12 diz assim: Pois entenderam as palavras que lhes tinham sido declaradas. O interessante é que eles ficaram alegres, como mostra anteriormente, pelo fato de ter entendido aquilo que havia sido dito. Os irmãos perceberam que esse capítulo está dando muito ênfase à leitura da palavra de Deus e entendimento da mesma. E é exatamente isso que nós devemos levar na nossa vida. Então a lição para nós é: levar a palavra de Deus, embora aparentemente seja fácil, mas requer uma habilidade muito grande, que é entender e fazer com que outros entendam. Porque quando a pessoa entende a palavra de Deus, aquilo que está sendo dito, elas se alegram, pois aquilo tocou o coração delas. Então, quando você tiver a oportunidade de ler um texto para alguém, tenha como objetivo fazer com que ela entenda, não somente para transmitir uma mensagem, mas para que ela possa entender aquele versículo, praticar na sua vida, para que assim ela também possa se alegrar por estar fazendo a vontade de Deus. Então, além de ensinar, você precisa ser um bom instrutor, para que a pessoa realmente ela possa entender que a palavra de Deus, ela muda a vida. E quando ela percebe isso, ela também ficará alegre. Agora, lá no capítulo 9, o versículo número 3 diz assim: Eles ficaram de pé onde estavam, leram em voz alta o livro da lei de Jeová seu Deus por 3 horas. E eles passaram outras 3 horas fazendo confissão e curvando-se diante de Jeová seu Deus. Eu achei esse texto muito interessante pelo fato do tempo disponibilizado com a leitura da palavra de Deus. Se nós formos calcular aqui, é mais ou menos 6 horas. Lição para nós. Às vezes o tempo, muitas pessoas dizem que está muito corrido, né? E é difícil ter tempo para ler a palavra de Deus. O interessante é notar que nós temos tempo para fazer tudo. Mas quando entra a palavra de Deus, parece que o tempo fica escasso. Então nós precisamos colocar em mente que a palavra de Deus, assim como mostra Mateus 6:33, tem que vir em primeiro lugar na nossa vida. Então a primeira coisa que você deve fazer no seu dia é ler a palavra de Deus, mesmo que seja apenas um versículo, para que assim você possa meditar sobre ele, a profundidade dele e aplicar naquele dia o que você leu. Então, se você não tem tempo para ler a palavra de Deus, você precisa mudar isso rapidamente, pois somente através dela é que teremos a condição de entender a palavra de Deus, praticá-la na nossa vida e ensinar outros, para que assim eu e você possamos ter felicidade e também outros possam ter também.
Então, meus queridos irmãos, essa foi algumas joias espirituais. É claro que existem outras. Se você encontrou e quiser, deixe lá no comentário final para que possa beneficiar os seus irmãos. Obrigado a todos pela presença, pelo carinho demonstrado. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.